Depois que seu marido morreu de esclerose lateral amiotrófica, essa mulher estava em completo choque quando recebeu uma ligação que a deixou tremendo, chegando para ela dizendo: "Ouça, essa pessoa que está do outro lado do telefone é o seu médico. Tess Silvestre estava se recuperando da morte de seu marido quando recebeu uma ligação que nunca, jamais esperaria. Quando desligou o telefone, ficou atordoada com o que escutou. Foi apenas algumas horas antes do seu marido morrer, desde que se despediu do seu marido e o pai, que era o pai dos seus filhos. Ela estava sozinha no mundo e agora ela tinha acabado de ouvir a notícia mais devastadora que poderia receber naquele momento. John Silvestre luta contra a esclerose desde que foi diagnosticado com a doença debilitante em meados de 2010. Além disso, enquanto eles tinham tempo para preparar a família para aquele evento que poderia vir a acontecer, todos ficaram igualmente chocados quando John acabou morrendo na cama do hospital. No dia de sua morte, John disse à esposa que sabia que era a sua hora, e mais de uma hora depois da sua morte, ela ainda estava relutante em aceitar, e vagamente esperava que ele pudesse escapar. Ela mal podia sentir a dor da perda depois que os médicos revelaram que Tess teria sua própria batalha para lutar. Decidindo esconder a notícia de seus filhos, ela então agora teria que enfrentar um futuro sombrio sozinha. Sim, uma cruel reviravolta do destino. Enquanto tudo isso acontecia, Tess ainda estava conversando com os organizadores do funeral sobre o seu marido e os detalhes dolorosos da cerimônia e do velório. Tess disse: "Foi quando eu peguei o telefone e o médico estava do outro lado. E quando o médico deu a notícia, Tess sentiu que seu mundo se tornou quase surreal. Então eu perguntei o que era, e a resposta que obtive foi: câncer. Isso foi horrível. Mais tarde, ela disse à CBS que um tumor cancerígeno havia sido encontrado em seu fígado e o prognóstico não era nada bom. Como resultado, o futuro de seus filhos, que perderam seu pai, torna-se ainda mais desesperador. Confirmada a ideia de que o câncer pode se espalhar por mais órgãos, Tess sabia que a morte de seu marido não era o fim da dor da família. Ela então ficou preocupada com seus filhos, e isso a devorou completamente. Como eles vão lidar com a perda dos ambos em um período tão curto de tempo? Como as crianças ainda não sabiam da doença da mãe, ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que se preparar para que elas soubessem, mas achou que seria melhor que elas conhecessem a situação depois que elas conseguissem sentir e sofrer com a morte do pai, porque então ela poderia explicar a sua própria situação e seu estado de saúde. A história de John e Tess é linda e única até o momento da vida, quando seu marido treinou em um time de futebol de juvenis em 2002. Eles se casaram alguns anos depois. A união deu-lhes 2 filhos, e a partir daí começaram 6 anos de pura felicidade e sempre preocupados com o próximo e as pessoas à sua volta. Mas todo mundo mudou após o diagnóstico da doença de John. A família que morava em Minnesota teve que ver John passar por todo o sofrimento que a doença o gerou, e cada vez mais aquela condição só se agravava, sem que ninguém pudesse fazer nada. O homem foi o pai muito amoroso e sempre ajudou toda a família a ter uma visão positiva sobre a vida, mesmo John tendo que considerar estar sempre constantemente em uma cama de hospital. Tess acredita que tudo isso, vindo de forma precoce na vida dele, o fez ter a visão de um zelo completo pela família aos 44 anos de idade, enquanto Tess enfrentava a situação em que seu marido se encontrava e tentava entender junto aos seus filhos o motivo daquela condição ter acontecido, e também por ele ter vindo a falecer de maneira precoce. Tess diz que sentia precisar de proteção para ir mudando de lugar junto com os filhos depois da morte do marido. O que se sabe é que nunca seus filhos, que eram crianças, puderam entender por que os médicos não conseguiram salvar seu pai e tirá-lo daquela situação. A mulher tinha certeza de que quando ela também ficasse doente e precisasse de tratamento, aquilo seria outro golpe terrível para eles. Foi tirada uma infância mais tranquila de seus filhos. O exemplo maior foi o fato de que o pai não podia brincar com as crianças como geralmente os pais fazem. Antes de partir, Tess pôde ter uma conversa emocionante com John, que dizia a ela com firmeza
que jamais passaria o resto da vida longe da sua alma gêmea. Tess disse. Enquanto eu chorava e rezava, John dizia que ia ficar tudo bem. Logo em seguida, em meio ao choro de todos que estavam presentes, John partiu. Foi nesse instante que Tess havia se tornado mãe solteira. Tudo se tornou ainda mais doloroso após uma ligação. Era o seu médico, confirmando o diagnóstico de câncer. Tess considerou ter sido enganada pelo seu próprio corpo, porque todos esses anos relatou não ter sentido nada, e sempre focou apenas em cuidar da condição do marido debilitado pela esclerose. Por isso que ela considerou não ter conhecimento prévio sobre o câncer, porque de forma nenhuma aparentava estar afetada por tudo o que estava acontecendo internamente em seu organismo. Qualquer pessoa que olhasse para Tess poderia relatar que ela estava em plena saúde. Mas após um simples exame de sangue de hemograma de rotina, foi descoberta uma anormalidade em suas células. E após o telefonema, foi percebendo que o futuro reservava ainda mais certeza em sua vida. Após o abalo, Tess foi submetida a novos exames, que vieram apresentar um laudo, que para piorar as coisas, a impossibilitavam de fazer uma cirurgia, pois o câncer havia se espalhado para os gânglios linfáticos e também para o fígado. Então a mulher ficou ainda mais confusa e com medo, situações que só ia ficando cada vez mais insustentável para ela. Apesar de não parecer ou se sentir doente, por dentro sua alma já estava devastada com todos esses eventos negativos ocorrendo em um tão curto espaço de tempo. Então, Tess começou a temer por seus filhos. Só que embora a mulher estivesse compreensivelmente perturbada com toda aquela situação, agora sua prioridade se tornou dar algum tipo de garantia em que seus filhos pudessem se colocar e que iriam lamentar primeiro a morte de seu pai, na tentativa de diminuir o sofrimento de seus filhos ao descobrirem o tratamento da mãe. Tess cortou o cabelo mais curto, antes que pudesse cair completamente assim que o tratamento do câncer se iniciasse. Muitos desistiriam agora, mas ela se manteve firme por seus filhos. Trabalhei muito duro para manter toda a esperança viva durante esse período difícil. Você sabe, não foi fácil, mas estou feliz por ter feito e ainda tenho forças para continuar. No entanto, mais uma vez, a mãe solteira teve que se sentar e dar algumas notícias comoventes aos seus filhos. Ela teve que superar as notícias sozinha do dia anterior, ainda refletindo sobre toda a positividade mortal de seu marido. Tess se recusa a perder a esperança em um futuro brilhante, e seus pais e 5 irmãos se reúnem então ao seu redor. Antes da morte de John, o mundo virou de cabeça para baixo, e a viúva tornou-se o sustento da família. Mas agora Tess não sabe como vai lidar com a doença. Não quero dizer que é injusto, porque não estou pronta para ceder. Sim, Tess sabia que uma vez iniciado o tratamento, ela não poderia mais trabalhar. Portanto, ela não poderia fornecer um lar estável para os seus filhos. Mas ela não precisa se preocupar, porque devido à correria da comunidade, uma vaquinha online foi organizada. Então, assim que a notícia do sofrimento da família e da resistência duradoura da mãe se espalhou, as doações começaram a acontecer e atingiram um valor de simplesmente $300 mil. A morte e o diagnóstico trágico de seu marido foram, sem dúvidas, a experiência mais dolorosa da vida de Tess. Até as pessoas mais poderosas teriam dificuldade nisso. A incerteza que poderia separar as famílias no futuro se transformou em força, graças ao que ela acreditava. Para ela, seu falecido marido cuidou de seus problemas no céu e mostrou que uma família unida pode resistir a qualquer luta quando está verdadeiramente unida. Se você gostou dessa história, por favor, dê um joinha e siga o canal. Nos vemos na próxima história inacreditável. Obrigado.